Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre incêndio em edificações. Infelizmente nos últimos anos vem acontecendo um número elevado de incêndio em edificações e principalmente também em condomínio. Então nós vamos comentar aqui alguns pontos básicos que provocam incêndio em edificações com vocês para que vocês tenham uma noção por que isso acontece. Bem, qual é a principal causa de um incêndio em edificações? Instalações elétricas com problemas que geram o que nós chamamos de arco elétrico. Então, uma das principais causas que provocam incêndio em edificações é instalações elétricas com problemas que gera algo que nós chamamos de arco elétrico. E o que vem a ser o arco elétrico? Eu acho que todos vocês sabem, quando você liga o interruptor, quando você vai colocar um plug na tomada, às vezes você vê uma centelhazinha e no interruptor isso é comum também. Aquela centelhazinha é o que nós chamamos de arco elétrico. Só que naquelas situações ali ela é até aceitável. E até damos um alerta, se estiver vazando gás na sua casa, no seu apartamento, seja onde for, não ligue o interruptor e nem ligue nenhuma tomada. Por quê? Porque o centelhamento desses objetos pode gerar uma faísca, vai gerar uma faísca que com certeza vai explodir tudo. Então, voltando aqui, esse arco elétrico, ele, numa situação anormal da instalação elétrica, ele é muito alto e gera aquecimento, vocês vão ver em fotos posteriores, e gera um incêndio, porque vai derreter a isolação do fio, da tomada, do equipamento e vai provocar um incêndio. Mas em que situações o arco elétrico acontece? O que leva a criar o arco elétrico? Nós vamos comentar aqui. Bem, gente, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Nós temos instalações elétricas mal feitas, infelizmente, nós vamos comentar a respeito sobre elas. São instalações que, infelizmente, não foram executadas por profissionais que conhecem a área, que são habilitados, capacitados e qualificados. Nós temos colocação de ar-condicionado fora de norma, e é muito comum, tá, as pessoas hoje colocarem ar-condicionado, ficou algo muito mais fácil, mas infelizmente tem pessoas instalando ar-condicionado que não são profissionais habilitados da área, por isso não instalam conforme a norma e com certeza você vai ter problema posteriormente. Nós temos também o uso indevido de T e adaptador. Nossas tomadas mudaram e aí para se adequar aos equipamentos mais antigos a gente usa T, usa adaptador e muitas vezes a gente usa o T mesmo porque o número de tomadas é pequeno e a gente coloca o T para ampliar isso. E a falta de manutenção preventiva que nós vamos falar também, tá? Vamos lá? Bem, instalação elétrica mal feita. Muito interessante, gente. Na área de elétrica, infelizmente nós temos situações em que nós pegamos profissionais que sabem ligar uma lâmpada, não tem nenhum mistério, e colocar uma tomada. E esses profissionais já se intitulam profissionais da área elétrica. Eles não têm nenhum curso profissional, não são capacitados, não têm um curso de qualificação, não são habilitados para trabalhar na área e fazem instalações normalmente. E o que isso leva, gente? A muitos erros. E as pessoas, do modo em geral, a luz acendeu, está funcionando, está ótimo. Ela não tem ideia de como foi feita essa instalação elétrica. E aí, no futuro, essa instalação elétrica pode dar problema. Então tenha muito cuidado quando você contrata um profissional da área elétrica, ou que se diz ser da área elétrica. Certifique que ele tenha cursos na área, seja um profissional que tenha curso na área elétrica, que seja qualificado ou habilitado. E quando a gente fala de qualificação e habilitação, qualificação é todos os profissionais que fizeram um curso, têm um certificado de uma instituição homologada, então, ou seja, ele é um eletricista que ele fez um curso no Senai, no Instituto Federal, na escola técnica, seja em qualquer instituição. E ele é habilitado porque ele é um técnico ou engenheiro. Esses dois profissionais, eles emitem documentos que validam, que garante o serviço, ou seja, que passa a ter confiança o trabalho que eles executaram. Então, o engenheiro, quando ele executa um trabalho, ele emite uma ART. A ART é um documento que diz que aquele profissional é responsável pelo trabalho que ele fez,
Isso é muito importante. E o técnico hoje emite a TRT, que é o termo de responsabilidade técnica. Então, quando você contrata um engenheiro ou um técnico, eles são obrigados a emitir esses documentos, certificando que eles são responsáveis técnicos pelaquilo que eles executaram, seja projeto ou seja execução em si do trabalho. Então isso é muito importante. As empresas também que executam trabalho têm que emitir isso. É muito importante para que te dê uma garantia legal. E você também, como síndico, como proprietário de comércio em geral, você tem que certificar que tudo esteja de acordo com a lei. Nós vamos falar posteriormente sobre isso. E além disso, os profissionais que são da área elétrica, eles têm que seguir uma determinação do Ministério do Trabalho que poucas pessoas conhecem, que é a famosa NR10. É uma norma regulamentadora número 10 que trata de segurança em instalações elétricas. Todo profissional que trabalha com eletricidade, ele tem que se enquadrar nessa norma. Inclusive, existe um curso de NR10 que ele tem que participar. E isso vai garantir que a sua instalação elétrica foi feita por um profissional que tem conhecimento na área e você vai ficar muito mais tranquilo. Então tome muito cuidado quando você contrata profissionais. Ah, eu contratei um profissional para instalar meu ar-condicionado. O cara simplesmente chegou lá, pendurou a máquina, colocou o gás e ligou o teu ar-condicionado de uma forma incorreta. O que vai acontecer? Você corre o risco de ter um incêndio posteriormente. Cuidado ao contratar esse tipo de profissional. Contrate um profissional que tenha conhecimento e que tenha autorização de trabalho conforme determina essa norma NR10 que eu falei com vocês, que é um curso para quem é da área elétrica. Além disso, nós vamos falar agora sobre dimensionamento de componentes elétricos errados, instalações elétricas mal feitas, que nós temos aqui o dimensionamento errado dos componentes. Nesse caso, nós vamos falar sobre fios elétricos. É muito importante. Muitas pessoas me chamam para fazer laudo e dizem, olha, minha instalação elétrica está velha, minha fiação está ruim. Eu pergunto, a fiação que está lá não suporta mais a carga que está instalada? Por quê? Porque se você instalou muitos equipamentos ao longo dos anos, aquele fio que está lá talvez não suporte mais aqueles equipamentos que estão instalados. E aí, muitas vezes, a fiação sofre aquecimento, o fio sofre aquecimento e a capa do fio resseca. Neste caso, tem que ser trocado a fiação elétrica. Mas para isso é feito um estudo de demanda para saber se o fio suporta ou não a carga que está instalada. Por quê? Porque o cobre, gente, ele dura 300 anos. O plástico dura mais de 100 anos. Então, assim, que situação que eu tenho que mexer na minha fiação? Quando ela não suporta mais a demanda que foi feita. Aí sim eu tenho que trocar, ok? Então, o dimensionamento do fio é muito importante. Por quê? Um dimensionamento errado, uma sobrecarga no fio, vai gerar o que vocês estão vendo aqui, de um curto-circuito na fiação. Por quê? Você aumentou demais o número de equipamentos ligados e a fiação elétrica não foi dimensionada para isso. O que acontece? Vai haver um aquecimento, vai haver um arco elétrico entre o fio e aí você vai ter a queima do fio e a queima dos materiais que estão em volta. Então, se a fiação elétrica do seu edifício está mal dimensionada para os eletrodomésticos que você tem, você corre o risco de ter um curto-circuito e com isso o derretimento do fio e um incêndio devido a uma sobrecarga no circuito. Bem, nós vamos falar também aqui sobre disjuntores. Além da fiação, os disjuntores que você usa é muito importante. Enquanto o fio leva energia para você, os disjuntores são feitos para proteger aquela instalação elétrica. E os disjuntores, em caso de alguma falha de sobrecarga, eu instalei equipamentos demais, eles têm que desarmarem. E em caso de curto-circuito, o disjuntor também tem que desarmar. Aqui eu estou mostrando para vocês dois modelos de disjuntores. Esse modelo clarinho aqui é um padrão que nós chamamos DIN, que é muito comum hoje. É um padrão internacional, que a norma alemã também segue, a Europa. E do lado de cá nós temos um padrão NEMA. O que vem a ser o padrão NEMA? É aquele padrão, voltar aqui um pouquinho,
é o padrão norte-americano. Esse padrão NEMA é um padrão já ultrapassado. Enquanto esse disjuntor do lado de cá, ele é mais sensível para curto e sobrecarga, o disjuntor desse lado de cá, ele foi feito apenas para sobrecarga. Ele desarma também em curto? Sim, mas só que ele não tem o mesmo mecanismo que esse. Então o tempo de atuação desse disjuntor é mais demorado. E no seu prédio, se tiver o fusível, que eu acho que vocês conhecem, aí é mais complicado ainda, porque é algo muito mais ultrapassado em relação a esses disjuntores aqui, por exemplo, que atuam muito mais rápido e são mais sensíveis. E o profissional que vai montar a tua instalação elétrica tem que dimensionar de forma correta os disjuntores. Então eu tenho uma sobrecarga, o que o disjuntor faz? Ele desarma. E infelizmente tem muito profissional que vai botar chuveiro no seu apartamento, até ar-condicionado, qualquer outro equipamento, que o disjuntor desarma e ele diz, não, é só trocar o disjuntor. Ele não calcula se na realidade a instalação está tendo um consumo mais elevado. E ele só troca o disjuntor. Isso pode levar a incêndios elétricos. Por quê? Porque o disjuntor ele é dimensionado de acordo com o fio. Se houver um erro no dimensionamento desses dois, você tem uma situação que o fio derrete, pega fogo e o disjuntor não desarma. Então tenha muito cuidado em relação a isso. Eu também abri um espaçozinho aqui para falar sobre um disjuntor que hoje, depois da norma NBR 5410, quando ela foi reformulada, tornou-se obrigatório o uso de disjuntores DR. Esse equipamento aqui, ele, a princípio, o foco maior dele é evitar choque elétrico. Então, se a criança tocar na tomada, se alguém tocar em algum equipamento energizado, ele desarma. Posteriormente eu vou falar melhor sobre ele. Mas ele também é usado para evitar fuga de corrente. Qualquer fuga que tenha na instalação elétrica, esse dispositivo DR, se for instalado de forma correta, ele evita. Então também ele pode ser usado para evitar incêndio. Muitas pessoas não sabem disso. Tanto é que esse aqui, para salvar vidas, ele trabalha numa faixazinha chamada 30 mA. E o outro trabalha numa faixa maior para evitar incêndio. Esse dispositivo também evita incêndio, só para você ter uma ideia. E vamos falar aqui um pouco das emendas mal feitas. 90% dos incêndios, como eu falei para vocês, é parte elétrica, e uma das maiores causas desses incêndios, uma delas é o arco elétrico proveniente de emendas mal feitas. Você já deve ter percebido em chuveiro elétrico de vocês que com o passar do tempo você vê a emenda do fio um pouco preta, ali carbonizada. Por quê? Porque você emendou um fio com outro sem seguir as normas técnicas e ele gera uma folga e começa a dar um arco elétrico ali dentro. Aquele arco elétrico ele vai produzir centelhas, essa centelha ele vai elevar a temperatura naquele ponto e a elevação dessa temperatura vai derreter a fiação, como vocês podem ver nessa outra imagem aqui que o fio derreteu. Isso acontece no chuveiro e acontece nas emendas. Imagine quantas emendas nós temos dentro de uma casa, dentro de uma instalação elétrica. Temos várias emendas. E se essas emendas foram feitas de forma errada, elas vão gerar pontos de aquecimento, elevar o seu consumo de energia, dar falha nos teus equipamentos elétricos, então pode queimar equipamento elétrico e o pior, pode levar a um incêndio elétrico, tá? Então aqui, só para mostrar para vocês, as emendas, elas devem seguir os padrões. Quais são esses padrões? Aqui nós estamos vendo 3 tipos de emendas. Na realidade, 2 tipos de emenda e um conector de emenda. Aqui, as emendas, elas não podem simplesmente, principalmente nos cabos flexíveis, que hoje é comum no mercado, fio rígido quase não se fala mais, não vou dizer que não existe, mas não se tem mais no mercado, não é tão comum. Quando você faz a emenda entre fios flexíveis, você tem que observar que essas emendas, elas têm que ser estanhadas. O que é estanhada? Elas têm que ser soldadas. Por quê? Porque a emenda simplesmente de fio com fio vai gerar aquecimento com o tempo, vai gerar folga ali, que vai gerar arco elétrico e com certeza vai derreter a emenda e pode levar a um incêndio. Não é comum alguns profissionais soldarem as emendas elétricas. Por isso, mais uma vez, eu volto àquele tópico que nós falamos antes. Qual o profissional que você contratou? É um profissional que tem capacidade técnica para realizar o serviço? Porque se ele não tiver, gente, ele simplesmente vai emendar o fio, não vai se preocupar em fazer uma emenda com solda para evitar folga
tá? Porque isso aqui evita folga, desperdício de energia e falha nas instalações elétricas e queima de equipamento também, por mau contato. Mas se ele for aquele profissional antigo, ele simplesmente vai emendar e vai passar uma fita por cima. A fita não é para emendar fio, é para proteger a emenda de contatos mecânicos com outra parte da instalação. Às vezes a pessoa quer usar a fita isolante como algo que vai travar a emenda. Isso não é correto. Aqui nós temos conectores, isso aqui é muito comum nos Estados Unidos, eles não soldam, eles simplesmente enrolam o fio e põem um conector. E aqui nós temos um conector comum, tá? De chuveiro, que é muito usado, existe ele de porcelana, de plástico, de baquelite. Esse conector é usado no chuveiro, ele tem parafuso. Aí tem um detalhe, quando você solda, você não tem folga. Mas quando você usa um conector parafusado, periodicamente você tem que apertar, porque a folga dele também vai dar centelha e vai provocar incêndio, só para vocês terem uma ideia. Aqui nós vamos falar sobre ar-condicionado. É muito interessante, gente, nos últimos anos, o número de pessoas que vêm usando ar-condicionado se tornou alto, né? Primeiro porque o valor caiu muito, os ar-condicionados evoluíram e hoje é muito mais fácil você instalar um ar-condicionado. Só que quando você contrata alguém para instalar um ar-condicionado, geralmente vem um mecânico de refrigeração. Ele vem e instala o ar-condicionado. E aí o que acontece? Ele procura o lugar mais fácil, mais conveniente para instalar o ar-condicionado. Ele coloca, fixa o ar-condicionado, mas aí, além da parte mecânica, nós temos a parte elétrica. E, infelizmente, muitos profissionais têm ligado os ar-condicionado na primeira tomada que eles vêm pela frente, principalmente nos prédios mais velhos, porque o prédio novo, hoje em dia, ele já vem com um circuito próprio para o ar-condicionado. Então, quando você pega um ar-condicionado desse, coloca na sua casa e não tem um circuito elétrico próprio para o ar-condicionado, dimensionado para o ar-condicionado, e você simplesmente liga na primeira tomada, sem ter um disjuntor próprio, calculado para esse ar-condicionado, você corre o risco de produzir um arco elétrico na tomada e com isso você vai provocar um incêndio. Principalmente porque os ar-condicionados são ligados em posições estratégicas e essas tomadas geralmente estão atrás de sofás, de cortina, de materiais que são inflamáveis. Então tenha muito cuidado quando você contrata um profissional dessa área. Ele também tem que emitir uma ART de instalação mecânica do ar-condicionado e da instalação elétrica do ar-condicionado. E não só ou uma TRT, né? Ou uma ART. ART dos engenheiros e TRT dos técnicos. Então, assim, esses profissionais, seja qualquer um deles, eles têm que se responsabilizar legalmente pela instalação do equipamento. E aí, como são profissionais, nós acreditamos que eles vão seguir as normas técnicas. Então, contratou alguém para instalar ar-condicionado no seu condomínio, no seu apartamento, tenha essa preocupação. Por quê? Porque não é só o ar-condicionado funcionar. O ar-condicionado está ligado de forma correta numa tomada específica para isso. Ele não pode ser ligado com outros circuitos. Existe um cálculo de fiação para o ar-condicionado e existe também um cálculo do disjuntor que vai proteger esse ar-condicionado no caso de uma falha. Seguindo essas normas técnicas, você com certeza não vai ter o perigo e o dissabor de ter um incêndio elétrico. Os últimos incêndios que a gente vem acompanhando na mídia têm sido principalmente por causa de ar-condicionado. Empresas que instalam de forma erradas, sem seguir as normas, simplesmente ligam o ar-condicionado, está funcionando, vão embora. Com o passar do tempo, essas instalações começam a dar o que nós, aquela centelha elétrica que nós comentamos no início, e aí sim você tem um incêndio elétrico, tá? Vou falar com vocês agora sobre ter. Como vocês podem observar, a norma ela mudou há algum tempo e as tomadas no Brasil passaram a ser 2P mais T, mas no modelo diferenciado do resto do mundo. Só que muitos eletrodomésticos, muitos equipamentos ainda vêm com os plugs, né? A gente chama de plug aquilo que você encaixa. Todo mundo chama tomada aquilo que você encaixa, mas tudo bem. As tomadas, elas não encaixavam nos plugs, ou os plugs não encaixavam na tomada. E aí, o brasileiro sempre dá um jeitinho, acaba usando os T's para encaixar
nas tomadas. Ou usam os T's para aumentar a capacidade da tomada, o que é um erro, porque aquela tomada foi calculada para um número de equipamento. Existe um cálculo técnico. Então, quando você pendura vários equipamentos na tomada, você vai gerar uma sobrecarga. E é um detalhe interessante, quando você coloca o T, ele começa a pesar na tomada. Aquilo também, com o tempo, vai gerar uma folga e vai gerar uma centelha lá dentro, que no futuro vai gerar um arco elétrico e um incêndio. Então, na realidade, o T, o adaptador, não é algo correto. É o que nós no Brasil chamamos de gambiarra, né? Aquele jeitinho brasileiro. Por quê? Porque o T, com o tempo, ele gera folga e com isso ele vai gerar centelha, arco elétrico, e aí você vai ter o princípio de incêndio na sua residência. Muito cuidado. Por isso, mais uma vez, você que vai construir, quando for construir, não tenha problema, não tenha preocupação de dizer, eu vou colocar 10, 20 tomadas, eu vou espalhar o número de tomadas. Faça de forma coerente, mas o maior número de tomada é melhor para você dimensionar de forma correta. Para quê? Para evitar o uso do T e adaptador. Tá? E você que tem um apartamento já antigo, tenha muito cuidado com isso em relação ao uso desses T's e adaptadores, porque eles vão aquecendo, aquecendo, gera centelha, derrete a fiação, derrete a tomada e aí você tem um incêndio em si. Tá? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre tomadas, manutenção preventivas em tomadas de quadro elétrico. Agora eu quero falar com vocês sobre tomadas. Bem, gente, do lado de cá nós temos uma tomada modelo antigo, 2P. Aqui nós temos o padrão novo no Brasil, 2P mais T. E aqui nós temos a figura de uma folga numa tomada que gerou um arco elétrico e derreteu. Tomada, gente, principalmente esse modelo mais antigo, com os anos ela vai produzir folga. Então, se você na sua casa tiver uma tomada que você vai colocar um pino lá e ela está folgada, substitua, porque ela é um ponto de aquecimento e um ponto que vai produzir arco elétrico e com isso incêndio. Então, muito cuidado nisso. Tomadas folgadas vão gerar arco elétrico e vão provocar incêndio. Então dê sempre uma olhada na sua instalação e observe se você tem essa situação. Tomada não pode aquecer. Então se você botou a mão próxima à tomada e ela está quente, está errado, está havendo uma sobrecarga e vai haver um arco elétrico e com isso incêndio. Esse é o modelo antigo, então imagina, essas tomadas aqui vão ter mais de 20 anos, tem tomadas que têm 30 anos e são usadas com frequência, a tendência delas é gerar folga, mau contato, arco elétrico e incêndio. Essas tomadas aqui são tomadas mais novas, se for instalada da forma correta você não vai ter problemas, só a manutenção preventiva que deve ser feita, verificar se há folga, se não há, se está tudo ok. Por quê? Porque se tiver uma folga eu vou ter essa situação que vocês estão vendo aqui, que é do arco elétrico na tomada e aí um incêndio. Então, muito cuidado com isso. São cuidados básicos, observar. Tem folga? Não tem folga? Está aquecendo? Não está aquecendo? Aqueceu é algo anormal. Tem folga, vai gerar aquecimento e vai gerar incêndio. Tenha sempre isso em mente. Tá? Então, a manutenção preventiva dessas tomadas é verificar periodicamente se tem folga, se não tem folga, se está aquecendo. E no caso dessa tomada aqui, é uma tomada que é do padrão antigo. Todos os prédios mais novos já obedecem à norma nova. Eu tenho que trocar, eu sou obrigado a trocar. Olha, você não é obrigado a trocar se na época você obedeceu à norma vigente da época. Mas com o passar dos anos, você vai ter que trocar. E aí, querendo ou não, você acaba tendo que trocar, porque você não vai encontrar mais plug que encaixe nela de forma correta. Porque os novos plugs são feitos para encaixar nessa tomada. Então, querendo ou não, você vai acabar tendo que trocar. E se seu prédio é novo, aí sim, é claro, não precisa nem falar, você vai só encontrar no mercado esse modelo de tomadas aqui, ok? Bem, vamos falar sobre quadros elétricos. Os quadros elétricos, gente, se forem bem feitos, eles têm que passar pela manutenção preventiva. Que manutenção é essa? Ninguém se preocupa nisso. Mas quadro elétrico, pelo menos uma vez por ano, você tem que realizar reaperto dos conectores. Por que reaperto de todos esses parafusinhos que estão aqui, ó? Porque se você não reapertar, você vai ter o risco de ter uma situação dessa aqui. O que é isso aqui? O fio gerou uma folga
no contato elétrico e essa folga gerou um arco elétrico, aumentou a temperatura e derreteu o disjuntor na parte de baixo. Então é muito comum, às vezes, você chega em alguns prédios, algumas instalações, e o disjuntor está derretido embaixo. Por quê? Folga. Faltou simplesmente um reaperto, uma manutenção preventiva para verificar se tem folga ou não aqui e evitar o arco elétrico. Então tenha na sua mente que todo o quadro elétrico, pelo menos uma vez por ano, você tem que realizar reapertos. Contratar um profissional para reapertar os conectores. Por quê? É um equipamento que funciona dia e noite. Então o tempo está frio, o tempo está quente, o material se dilata, o material se comprime, a tendência é gerar um pouco de folga. E essa folga para nós, como eu falei antes, gera o arco elétrico e com certeza o incêndio. Então tenha esse cuidado para evitar incêndios no teu quadro elétrico, na tua instalação. Eu já vi situações de disjuntores, esse aqui é um disjuntor pequeno, mas disjuntores que valem 3, 4 mil reais, são disjuntores industriais, que simplesmente se perderam porque gerou uma folga, ninguém observou isso e o disjuntor pegou fogo na parte de baixo e aí o disjuntor não serve mais. Imagina o prejuízo. E nesse caso ainda é pior porque você ainda tem um risco do incêndio elétrico. Além de parar a tua instalação, você corre o risco de pegar fogo no teu quadro elétrico. Então muito cuidado com folgas nos painéis elétricos. Existe também uma outra situação que posteriormente eu vou comentar, que é o uso da termografia para detectar isso. Mas isso eu vou falar mais à frente. Mas lembra, qual é a manutenção preventiva da minha instalação? Verificar periodicamente se eu tenho folga, reapertar todos os conectores, reapertar os parafusos dos disjuntores, verificar se está tudo ok e verificar se os cabos estão sofrendo ou não aquecimento. Fazer uma medição básica. Isso é a manutenção preventiva que você pode realizar pelo menos uma vez por ano com um profissional habilitado para evitar um incêndio elétrico. Tá ok? Bem, pessoal, são pequenas dicas que nós estamos dando para você, para que você tenha esse cuidado. Clique aí no nosso canal. Se você tiver dúvidas, se você quiser mais informações técnicas, nós vamos aprofundar mais ainda posteriormente. Isso aqui, como eu falei, vocês são dicas básicas para alertar vocês e nós iremos abordar vários outros temas mais aprofundados, para que você tenha um conhecimento um pouco mais aprofundado, você que é síndico, você que é profissional, e tome as medidas corretas para que você tenha uma boa instalação elétrica sem problema. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Não deixe de deixar seu comentário aqui, seguir nas nossas redes sociais e dar um clique no joinha aqui. Muito obrigado.